Fala pessoal, eu sou o Rodrigo, autor desse livro aqui, de Educação Financeira, e estamos aqui para o nosso quarto módulo, agora mais especificamente sobre investimento. Até agora a gente falou bastante sobre o que é o dinheiro, o que são os governos, como que os governos impactam no nosso dinheiro. O investimento é uma forma da gente contornar, de compensar esses problemas, né, e proteger o nosso patrimônio, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, o conceito do que é um investimento, alocação de recursos, tempo e esforço com o objetivo de a gente obter um retorno ou um benefício futuro. Então, coloco X, eu tenho X mais alguma coisa, né? Ou ainda não investimento é aquilo que você desembolsa um valor inicial com o objetivo de receber fluxo de caixa positivo, né? Você tem um valor presente líquido maior do que aquilo que você colocou inicialmente. Então, eu coloco um valor inicial de 100, eu tenho por objetivo receber um valor futuro que seja maior do que 100. Tá? O que é um VPL? Né? Quando eu trago um valor que vai acontecer lá na frente, eu corrijo esse valor futuro pela inflação e trago ele para eu poder comparar com o valor que a gente está investindo hoje. Né? O conceito de investimento é quando tem um resultado financeiro superior, eu consigo demonstrar matematicamente que esse é um resultado superior ao valor original. Então, falar que alguma coisa etérea e é um investimento sem a gente conseguir quantificar isso, não faz sentido nenhum. Então, por exemplo, né, daí a importância da gente entender essa questão do dinheiro ao longo do tempo, né? E a questão de relembrar também o que é um valor nominal e o que é um valor real. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Então, por exemplo, né, o valor nominal é aquilo que não considera o efeito da inflação e o valor real é quando a gente corrige aí os dados pela inflação. Por exemplo, né, essa notícia aqui, a Argentina tem uma das melhores bolsas do mundo. Então, poxa, quem vê uma notícia como essa, né, o índice Merval, que é um índice aí que mede a Bolsa de Valores da Argentina, quem vê uma notícia como essa, poxa, vou colocar o dinheiro lá, é um investimento excelente, né? Então, olha aqui, comparando aqui o Ibovespa aqui do Brasil com o Merval lá da Argentina, 174%. Qual foi o valor melhor? Pô, nossa, parece uma coisa absurda, uma coisa excepcional. Então, esse índice Merval, 174% contra 9% do Ibovespa. Só que quando a gente pega, por exemplo, né, o valor da inflação da Argentina nesse mesmo período, a gente vê que o valor da inflação ele foi de 161%. Então, poxa, peraí, esse 174% aqui não é um valor tão grande assim, sendo que quando a gente corrige pela inflação, basicamente dá quase com 0 a 0. Então, isso é muito importante a gente entender essa diferença entre valor nominal e valor real, ok? E sempre comparar as coisas levando em consideração a inflação do período, ok? Bom, aí, né, uma piadinha aí, né? Pensei que era rico, mas foi só impressão, né? A quantidade de dinheiro que o governo vai imprimindo aqui vai cada vez valendo menos. De repente fica todo mundo milionário, mas é um dinheiro que não vale basicamente nada, né? É muito fácil a gente encontrar várias comparações que não levam em consideração o efeito da inflação no período, né? Então você fala, poxa, quanto tempo demora para a gente fazer 1 milhão, né? Juntar 1 milhão. Então, se o seu salário for tanto, você coloca aqui, poupa 20% de 2.000, depois, se você poupar 33% de 2.000, demora tantos anos. Tal. O fato é o seguinte, né? 1 milhão, no início, o valor que você está poupando aqui, o valor que você está poupando lá no final desse período, eles são valores completamente diferentes. Não dá para comparar nominalmente, né, 100 reais aqui com 100 reais ali daqui a 20 anos, né? Realmente não faz sentido nenhum. Até lá no primeiro módulo a gente coloca aquela figura do real, tanto que aquela nota de 100 reais, tanto que ela foi se depreciando ao longo do tempo e hoje o que valia 100 reais hoje vale ali em torno de 13 reais, né? Se desvalorizou 87% pelos dados oficiais do governo, né? Pelos dados aí de impressão de dinheiro, 97% de desvalorização. Assim como a gente fala, a quantidade de milionários que tem no país, né? Aumentou a quantidade de milionários. Isso não faz sentido nenhum a gente comparar esse tipo de coisa. Assim como, por exemplo, na Venezuela todo mundo é milionário, em Zimbábue todo mundo é trilionário, assim por diante. Trilionário de um dinheiro que basicamente não vale nada. Então, quanto que o dinheiro vale ao longo do tempo, realmente, essa é uma coisa que você tem que fazer essa conta para sempre comparar valores reais e não valores nominais. Bom, juro simples, juro composto, aqui o brilhante aqui o do Kiyosaki, né, o autor do Pai Rico e Pai Pobre, então ele traz alguns conceitos aqui de uma forma bastante didática, né, sobre o juro simples e o juro composto. A importância basicamente a gente começar a investir cedo, conhecer o que é juro composto e deixar o juro composto agir e ter mais investimento, né, em ativo e menos gastos aqui em passivos, né. Também juro simples, né, é aquilo que é um valor calculado em cima do capital inicial. O juro composto você calcula em cima do juro simples. Então, por exemplo, com juros simples, né, de 1%, em 100 reais você tem R$1 a partir daqueles 100 reais. Já no juro composto, você tem esse 100 vira 101, depois você tem 1%, não mais de 100, mas em cima de 101. Então, aí você vai embolando, você vai também aplicando, não só no capital inicial, mas no seu capital total, incluindo o que já tinha sido recebido de juros antes. Isso no longo prazo, pessoas, faz uma diferença enorme. E por que isso é importante? Porque quando a gente olha toda a parte da inflação, o efeito da inflação,
ele tem um efeito de juro composto e não de juro simples. É uma corrida para que o seu dinheiro valorize mais do que a inflação desvalorizou ele. Esse é o grande desafio ao final das contas, né? Aqui está a formulinha de como é que se calcula aqui o juro simples, o juro composto. Esse N aqui no final, ele é elevado a uma coisa, esse elevado a alguma coisa é que dá essa característica dele aqui de exponencial, ok? Outra coisa importante é a gente entender, então, o conceito de preço e o conceito da lei da oferta e da procura. O primeiro ponto é o que é a oferta. A oferta é o lado de quem produz, né? Se o preço de alguma coisa sobe, quem já produz vai querer produzir mais, quem não produz ainda vai querer passar a produzir. Por outro lado, se o preço desce, vai ter menos gente querendo produzir. Então, essa é a curva do lado da oferta. Já a demanda é o contrário. Se o preço de alguma coisa sobe, tem menos gente disposta a comprar, a pagar aquele preço por aquele produto. Se o preço desce, tem mais gente que está disposta a pagar aquele preço para ter aquele produto. E conforme o preço cai, a quantidade consumida ela aumenta. Então, essa aqui é a curva da demanda, essa aqui é a curva do lado da oferta. Quando a gente tem um ambiente de livre mercado, essas curvas elas vão se ajustando ao longo do tempo, né? Isso cria uma retroalimentação. O preço de um produto aumenta, você tem mais gente interessada em produzir, produz mais, passa a ter uma grande quantidade do produto. Com uma grande quantidade do produto, o preço acaba diminuindo, então tem menos gente aqui que tem interesse aqui em produzir, quantidade de produto aqui acaba baixando, o preço unitário do produto aumenta. Então, assim, isso aqui vai encontrar naturalmente um ponto de equilíbrio sem ninguém fazer nada. Era aquele conceito do Adam Smith que falava da mão invisível do mercado. Se você não fizer nada, o mercado vai se estabilizar naquele que é o preço justo. O preço passa uma informação importante tanto para o lado da oferta, para quem produz, quanto para o lado da demanda para quem consome. Então, em resumo, né, conceitos importantes sobre o preço. É o ponto de equilíbrio entre a oferta, né, os vendedores, e a procura, que são os compradores. Passa uma mensagem tanto para quem produz, quanto para quem consome. Então, se tem que produzir mais, tem que consumir menos. Ele se ajusta sozinho, não é necessário fazer nada, né? A mão invisível do mercado aqui do Adam Smith, né? É essencial para quantificar a escassez. E sempre que o governo subsidia, né, ele intervém no preço, coloca taxa, limita o preço e tal, ele distorce essa mensagem, passa uma mensagem errada. Então, essa mensagem que estaria sendo passada tanto para quem produz quanto para quem consome, passa uma mensagem equivocada, passa uma informação que não é uma informação criada naturalmente pelo mercado. Por que o controle e tabelamento de preço, por exemplo, nunca funciona? É o governo tentando intervir na lei da oferta e da demanda, né? Então vamos supor aqui, a gente tem aqui vários fornecedores aqui, A, B, C, D, até a UP aqui, né? Então a gente tem várias pessoas que tem o custo aqui, a barrinha azul aqui da matéria-prima, custo de produção, salário dos funcionários, o lucro aqui que é o verdinho, e aqui a gente tem então o preço total, tá? Se vem, por exemplo, o governo e fala assim, ó, esse produto que está muito caro, o preço de venda máximo tem que custar no máximo R$200 esse produto. Então, parte dos fornecedores, parte dos produtores, eles acabam sendo inviabilizados, né? Se você tem, por exemplo, esse cara aqui que é o I, né? Ele tem um custo aqui de matéria-prima, um custo de produção, um custo não sei o que lá. Poxa, cara, eu gastei aqui, por exemplo, R$210, né? R$210 é o meu custo para eu não trabalhar de graça. Vou ter que vender por 200? Cara, melhor eu parar de produzir esse negócio aqui. Então, inevitavelmente, sempre que a gente vê falar em controle de preços, né, o governo intervindo na economia, o preço máximo de determinado produto tem que ser esse, significa na prática que vai faltar desse produto no mercado. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, na época da inflação alta aqui no Brasil, aqui para quem não sabe ver esse meme aqui, esse aqui é o Mercadante, né? Então a gente tinha ali o povo ia no supermercado, vários supermercados foram fechados, estabelecimentos foram interditados por estar praticando o preço acima do autorizado, né? O pessoal, queremos carne, não sei o que. O que acontecia naquela época? Tinha limitação, tinha, por exemplo, eu lembro meu pai falava, eu fiquei o dia inteiro na fila do supermercado para conseguir pegar 1 quilo de carne e tal. Então era pouca oferta, poucas pessoas conseguindo produzir aquilo lá, poucas pessoas que conseguiam disponibilizar o produto naquele preço e no final acabava faltando um monte de briga, um monte de problema e tal. Mais recentemente, né, na Argentina, então congelou, né, poxa, a Argentina congelou mais de 1.700 produtos. Depois, né, a Argentina enfrenta falta de alimentos e alto preço no mercado. Então, assim, sempre é assim, pessoal. Antigamente você conseguiria encontrar esse produto mais caro, aí simplesmente agora com a limitação de preço você não consegue encontrar ele a preço nenhum. E onde esses preços se aplicam também é no mercado de ações, ou na bolsa de valores, né? Onde surgiu isso, né? Isso surgiu na época das companhias das Índias Orientais, né, empresas holandesas, né, e inglesas que iam fazer expedições, e aí era muito arriscado, né, você ser dono de um navio, esse navio podia naufragar, podia pirata atacar, tal. Então passou a ser muito mais seguro, por exemplo, você pegar um navio, dividir ele em várias partes e vender partes desse navio, quem eventualmente tinha dinheiro para investir podia comprar parte do navio e diversificar
em vários navios do que comprar um navio e se acontecesse um problema com aquele navio, você perderia todo o seu investimento. Daí surgiu esse conceito de você ter um mercado, né, de ações, de ter ações, de você dividir um produto, dividir uma empresa em várias partes e você vender partes dessa empresa, né? Hoje a gente tem uma forma mais moderna, né? Também as empresas é uma forma da empresa buscar dinheiro para se capitalizar. Eu tenho um pequeno negócio aqui, eu preciso de dinheiro para expandir esse negócio, para ter ganhos em escala, para aumentar minha competitividade. Então, uma forma, eu posso buscar dinheiro num banco, então, e pagar, eu posso abrir mercado, posso encontrar sócios, né, no mercado que estejam dispostos a investir e aí, como contrapartida, ganhar parte dos lucros da empresa, né, ser distribuído para esses novos sócios na forma de dividendos, né? Então, como é que acontece isso, né? A empresa, ela precisa captar dinheiro, ela recebe, né, ela vende ações iniciais aí, que é o que é conhecido como IPO, e ela usa esse dinheiro para ela reinvestir, para ela ganhar em escala, né, para ela gerar mais receita, né? Os investidores, eles compram e vendem as ações na bolsa e eles passam a ser sócios, ter direitos e obrigações, principalmente receber dividendos dessa empresa e acreditar também no potencial de crescimento dessa empresa e vender futuramente essa ação a um preço maior do que compraram, né? Bom, aqui é como a bolsa surgiu aqui, né? A bolsa de valores aqui do Brasil. Então, inicialmente tudo manualmente, né? E como hoje está numa forma aqui mais moderna, aqui é um exemplo de uma empresa lançando ações aqui na bolsa, né? Bom, é errado a gente comparar o preço da ação de uma empresa com o preço de ação de outra empresa. Então, a empresa A, a empresa B, você não sabe, né, em quantas partes, né, essa empresa ela foi dividida. Então, a ação é uma unidade. Pensa numa empresa, você fatia essa empresa em várias partes, a ação ela é uma dessas fatias, é um pedacinho da empresa. Então, o preço se uma ação está cara ou está barata, depende de vários fatores, inclusive em quantas partes que essa empresa ela foi dividida, né? Bom, a lei da oferta e da demanda, ela se aplica aqui também no preço da ação, né? A gente tem aqui pessoas que querem comprar a ação a um determinado preço, tem pessoas que querem vender a ação a um determinado preço. Isso é organizado hoje num negócio chamado book de ofertas, né? Preço onde dá um negócio aqui, onde um comprador chega a um consenso com o vendedor, é o preço que foi feito aquele negócio, né? Se a gente tem uma quantidade estável aqui de ofertas de compra e de venda, o preço fica basicamente estável. Quando a gente passa a ter mais gente querendo vender do que gente querendo comprar, o que a gente chama aqui de pressão vendedora, né? Se eu tenho aqui mais vendedores do que compradores, a tendência do preço é cair ou diminuir, né? Porque entre esses caras aqui, fala, poxa, tem alguém que tá pagando aqui 10,21, por exemplo, ó, poxa, eu tô aqui como 10,23, eu aceito fazer esse negócio aqui. Então começa a gerar uma concorrência entre os vendedores, o preço vai baixando. Por outro lado, também, se eu tenho muitas ofertas de compra aqui, muito maior do que a quantidade de oferta de venda, tem uma pressão compradora, vai gerar uma concorrência aqui entre as ofertas de compra. Poxa, eu não quero ficar sem essa ação, eu estou disposto a pagar um pouquinho mais caro e tal, e o preço da ação vai aumentando. Aí a gente tem outras coisas também, quando a gente fala no mercado, né? Tem aqui as opções ou derivativos, né? São contratos que derivam do preço original da ação, eles acabam estando muito mais relacionados ao que a gente fala de especulação. Então, isso surgiu como uma ideia basicamente de proteger quem tem um negócio. Então, é como se fosse a contratação do seguro de um carro, né? Compra de uma opção de venda, eu faço um contrato, obrigado, né, a honrar aquele contrato e comprar um determinado produto a um preço no futuro. Mas o que acontece é que o preço das opções ele oscila muito mais do que o preço de uma ação, e aí tem muita gente querendo especular, querendo comprar e vender opções, ou com o objetivo de ganhar mais dinheiro no curto prazo. É uma operação mais arriscada, mas tem bastante gente disposta a esse tipo de mercado, tanto que hoje o mercado de derivativos é em torno de 7 vezes maior do que o mercado de ações em si. Bom, derivativo, né? Só falando um pouco aqui, quem compra é o titular, quem vende é o lançador, então é possível tanto comprar uma opção futura quanto vender, e ambos passam a ter algumas responsabilidades, né? Para as opções, a gente tem aqui, tanto para call, né, o direito de compra, quanto para put, que é o direito de venda, para cada mês ele tem uma letra, e a gente tem essa nomenclatura aqui, por exemplo, PETRC30, né? Significa que o ativo aqui, Petrobras, né, uma ação da Petrobras, é o C, então significa que é uma call do mês de março, no valor de R$30, né? O direito de comprar uma ação da Petrobras a R$30 no mês de março. O preço, né, desse direito de comprar a Petrobras a R$30 no mês de março, isso ele varia ao longo do tempo, né? É bem complexo o mundo das opções, né? Então a gente tem várias, eu falo que as letras gregas aqui que estão relacionadas, que são utilizadas na análise técnica. Então a delta, por exemplo, é quanto que o preço da opção varia de acordo com o preço do ativo. Então delta de 0,5, né? Se o preço do ativo sobe uma opção, aumenta só 50 centavos, né?
O gama, né, é a variação do delta em relação à unidade monetária do preço do ativo, né? O gama de 0,1, né, se o preço do ativo sobe 1, o delta aumenta 0,1, por exemplo, né? O vega está relacionado aqui com a volatilidade, a variação do preço da opção com 1% da mudança na volatilidade. Então, e o teta, variação do preço da opção de um dia para outro. Então, conforme vai aproximando do período aí de vencimento, né? É muito complexo o mundo. Tem esse livro aqui, um livro que eu tenho também, né, de ganhar dinheiro com opções, ele explica várias estratégias, explica várias coisas. Agora, na minha recomendação para quem for mexer aí com opções é a questão dos sites aí de ferramentas, porque são bastante complexas as contas que você tem que fazer, se vale a pena entrar ou se não vale a pena entrar o momento, tal, as estratégias. Hoje existem ferramentas que automatizam essas análises, então o melhor caminho, em vez de querer ficar entendendo, em teoria, você entender o conceito e aí, a partir disso, utilizar de alguma das ferramentas do mercado. Tem aqui o OpLab ou opções.net.br, que traz tudo mastigado, traz tudo pronto. Bom, agora falando aqui dos fundos de ações e índices, né, os ETFs, né, Exchange Trade Funds, é um fundo de investimento como se fosse uma ação e pode simplificar a diversificação do investimento também. Então, como exemplo aqui, pessoal, a gente traz aqui o ETF BOVA11, que ele representa o índice Bovespa, né, as 100 maiores ações da Bolsa. Por exemplo, aqui são todas as ações aqui que compõem o ETF, né, do BOVA11, e aí a quanto que percentualmente cada uma dessas ações representa aqui no índice, né? Quando a gente olha, aqui essa linha preta aqui mais grossa, como que ele varia em relação ao preço das ações que compõem ele, né? A gente vê que ele oscila, mas ele oscila bem menos. Então, o que significa isso, né? A volatilidade, quanto que ele varia ao longo do tempo, ele varia de uma forma bem menor. Então, ele acompanha uma cesta, como se tivesse uma inércia. Ele vai se movimentar menos para cima, mas ele vai se movimentar menos para baixo. Então, é uma forma de você diversificar também o patrimônio, uma forma mais simples, uma forma mais fácil. Então, particularmente, eu gosto bastante da parte de ETFs, que tem muito mais vantagem de diversificação, sem você ter que ficar analisando ação por ação. Quando você investe no ETF, por exemplo, você está investindo em determinado setor. Você ganha bastante tempo e diminui a sua volatilidade também, a sua exposição ao risco. Bom, se for comparar as vantagens e desvantagens em relação do ETF aqui em relação às ações em si, né? Aqui a gente tem a volatilidade, né, que é o desvio padrão, quanto que oscila esse ativo. A gente compara realmente o ETF, ele oscila bem menos. Então, assim, para quem não tem tempo, para quem trabalha e também investe dinheiro, o ETF passa a ser uma excelente opção, porque realmente ele economiza muito tempo. Você investe num pacote de ações de uma forma simples e não tem que ficar analisando, comprando e vendendo uma a uma, que realmente dá um trabalho muito maior, né? Então, em termos de o tempo para montar uma carteira no ETF é bem menor. Para rebalancear a carteira também, o ETF faz esse rebalanceamento aí sozinho. A praticidade, né, a facilidade é maior. Taxa de negociação é menor, porque você compra já de uma tacada só uma série de ações, pode acabar pagando mais taxas, né, se for aplicar com as ações de forma individual. O ETF ele tem uma taxa de administração, que é de quem mantém esse ETF aí funcionando, mas em geral são taxas baixas, né? E a parte dos dividendos também. Existem ETFs que fazem o reinvestimento automático desse dividendo. Para quem não tem disciplina, que não quer se preocupar também com isso, é mais uma vantagem, né? Aqui alguns exemplos. Então eu falei aqui do BOVA11, que é o índice Bovespa, IVVB11 também. Então aqui é o SP500, as 500 maiores empresas aí dos Estados Unidos. Então, além de ter uma proteção de grandes empresas mundiais, você também está exposto ao dólar, né? Small são as empresas de baixa capitalização de mercado aqui no Brasil. Então, quem está disposto a assumir um risco maior. Divo, né? Divo 11, empresas boas pagadoras aí de dividendos. Os 50 os 50 papéis mais negociados aqui da B3, né, o PIB11, Gold para quem quer investir no ouro, né? China 11 no mercado aqui, as 100 maiores empresas chinesas, que é 85% do mercado da China. Setor financeiro brasileiro também, FIND de 11, sustentabilidade empresarial, ISOs 11, XFIX 11 também, só nos fundos imobiliários aqui brasileiros. Empresas de ESG também tem fundos. Esse aqui, ACWI 11, né? Isso aqui basicamente é 85% de todo o mercado acionário global. Então você tem 26 países desenvolvidos e 23 emergentes, né? São quase 3 mil empresas que compõem esse ETF aqui. Basicamente você está investindo no mundo inteiro, né? Europa 11 aqui também. Então são basicamente 85% aqui do mercado europeu. Hash 11, para quem quer diversificar aqui com criptomoedas, isso aqui é 65% Bitcoin, 30% Ethereum, basicamente, e outras cripto menores. E esse Tech 11 aqui também, por exemplo, as 10 empresas aí de Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, entre outras empresas de tecnologia americanas.
Aqui são alguns exemplos, tem vários, tem ETF de urânio, tem ETF, do que você for procurar, você consegue encontrar opções aqui também. Então você investe num pacote, num conjunto de empresas e não numa empresa individualmente, tem muitas vantagens, principalmente para quem tem o tempo corrido, tem que se dedicar o tempo a outras coisas aí também, né? Bom, fundo imobiliário também, o que vale mais a pena? Fundo imobiliário ou imóvel físico. O capital necessário para você investir em fundo imobiliário é bem menor do que para você comprar uma casa e colocar essa casa para alugar, né? A liquidez, a facilidade de você vender, também o fundo imobiliário em tempo real, tempo preço de mercado, muito mais difícil você vender uma casa, né? Precisa de corretor, precisa de visita interessado e tal. Gente oferecendo aquele chevette velho, um par de pagamento e tal. Cotação, quanto que vale, né, o fundo imobiliário pelo preço de mercado na bolsa. Já para você valorar um imóvel, né, você depende de conhecimento de corretor, de vizinhos, uma série de coisas. É muito mais difícil, muito mais subjetivo, né? Tempo necessário para gestão do fundo imobiliário é muito baixo. Você tem uma empresa, né, para fazer essa gestão, e são empresas de primeira linha também que fazem essa gestão. Já, né, para gerir um imóvel, você tem que lidar com inquilino, imobiliário, é mais complicado, né? Tipo de patrimônio, né? Imóvel de primeira linha, você é dono de hotel, shopping, galpão logístico, quando você investe em fundo imobiliário. Imóvel convencional, você é imóvel simples, é uma casa, é uma coisa mais difícil de você... acaba sendo um imóvel de uma qualidade bem inferior, né? Diversificação. No fundo imobiliário é muito mais fácil, você pode comprar por exemplo, fundo que investe em vários prédios comerciais, em vários imóveis, em vários hospitais, é possível de você ter isso aí, né? Já no imóvel convencional não tem diversificação nenhuma. Risco de inadimplência, ele acaba sendo no fundo imobiliário baixo e diluído entre as empresas que compõem o fundo. Pode ser que tenha uma inadimplência aqui, mas você vai ter da administração toda uma equipe jurídica que vai atrás para recuperar. E também por serem contratos mais de primeira linha, você tem um resguardo maior. Agora, inadimplência, né? Sendo concentrado em um inquilino, já é um risco de inadimplência bem maior. Tributação de dividendos do aluguel, de fundo imobiliário não tem. No momento de gravação desse vídeo, né, mas a qualquer momento o pessoal está sempre querendo tributar alguma coisa, né, provavelmente no futuro a gente deve acabar tendo também. No caso do imóvel, né, ele soma junto com o seu salário e a tributação progressiva do imposto de renda. Fracionamento é uma parte muito importante, né? Você tem aqui, poxa, eu tenho um valor em fundo imobiliário, estou precisando de uma grana agora, quero vender metade. Você consegue vender metade dos seus fundos, né? Você vender metade do imóvel é bem mais complicado, né? E facilidade de reinvestimento também é alta. Você transformar aí um juro simples no juro composto, né? Você você reinvestir mês a mês o fundo imobiliário é muito simples. Agora, no imóvel convencional, você tem que ficar juntando até você conseguir comprar uma outra casa. É muito, muito mais difícil, muito mais demorado você reinvestir, né? E o custo de intermediação é o valor normal de bolsa de valores, né? Se fosse comprar e vender uma ação. Já num imóvel alugado, né? O corretor cobra 6% do valor de compra e venda do imóvel e a imobiliária cobra 10% mais ou menos de custo de administração do valor da locação, né? A gente tem aqui várias fontes, uma fonte de dados importante aqui para a gente avaliar os fundos imobiliários. Então, principalmente, né, são duas características que são avaliadas aqui como qualidades, né, desses fundos, que é quanto que paga de dividendos, né? Em um ano, então, dividend yield aqui, quanto maior, melhor. Quanto o percentual do valor da cota que paga como sendo dividendo, né? E outro ponto também é o valor da cota sobre o valor patrimonial. Então, assim, o fundo imobiliário, ele tem um imóvel por trás, ele tem um imóvel que está lastro naquele valor ali. Então, você tem uma cota de um hotel, por trás existe um hotel, que é um prédio físico, que está lá tijolo, cimento, tem tudo ali, né? Então, que dá esse lastro para o hotel. Então, você consegue estimar, tem empresas que fazem essa estimativa de quanto que custa o prédio do hotel, quanto que custa cada cota, vezes a quantidade de cota e ver na comparação se aquele, por exemplo, né, a cota daquele fundo de hotel lá, né, se está baixo, se o preço do valor daquela cota está baixo ou caro em comparação com o prédio do hotel em si. Então aqui, né, quanto menor, melhor, que aqui pessoas que vão buscar comparar, vão buscar comprar uma cota de um imóvel que está desvalorizado em relação ao seu valor justo, né? Então são os dois principais indicadores, a gente consegue plotar um contra o outro aqui, e aí, por exemplo, identificar aqui fundos que estejam baratos em relação ao seu valor justo e que sejam bons pagadores de dividendos também. Essa aqui é uma análise possível que a gente tem no fundo imobiliário, mas a gente não consegue ter no imóvel convencional, né? Basicamente, o conceito de alavancagem, você, ao invés de comprar diretamente um ativo, você utiliza o seu dinheiro como uma garantia para pegar um empréstimo, né?
e você investe o valor emprestado e não aquele valor que é dado como garantia. Então, com isso, você amplifica, né, multiplica tanto os lucros quanto as perdas, né? Se, por exemplo, eu iria investir 1.000, e aí eu utilizo esse 1.000 para pegar 10.000 emprestado e deixo esse 1.000 como garantia do pagamento dos 10.000, né? Se esse valor investido varia 5%, por exemplo, né? Então está variando 5% em cima de 10.000 que eu investi e não sobre o 1.000 que eu deixei como garantia. Então potencializa tanto o lucro como aí o prejuízo, só que por outro lado, né? Se eu perco 5%, é 5% em cima de 10.000 e não sobre o 1.000 que eu deixei aí como garantia. No momento que essa garantia, no momento que o prejuízo bate o valor que é dado em garantia, acontece isso que é o ser liquidado, ser executado, né, chamado de margem ou RECT, né? Então, basicamente, o contrato ele é encerrado, o valor que eu coloquei eu perco, não tem como perder mais do que 100%. Bom, aqui falando dos mercados aí globais e das BDRs, né? BDR significa Brazilian Depositary Receipts, que é como a gente investir numa empresa estrangeira a partir aqui da Bolsa Brasileira, né? Então, é muito comum e natural o brasileiro falar, vou investir numa empresa brasileira, investir na Petrobras e tal, numa empresa brasileira, né? Só que você imagina, né? Se é um alienígena que vem de fora aqui, olha o mercado, fala, poxa, por que o cara iria investir aqui no Brasil, né? Tendo isso aqui é um mercado global mundial. Por que diabos essa terrestre aqui, ele iria investir em nós aqui, né, no cantinho? Não faz sentido. Então, por que a gente aqui brasileiro fica focado no mercado brasileiro, sendo que você tem o mundo inteiro à disposição? Muitas empresas têm qualidades superiores aí às empresas brasileiras. Então, é muito fácil de pegar aqui na nossa bolsa, todos os papéis são negociados, que termina aqui com 34, são empresas que não são empresas brasileiras, mas são negociadas aqui. Você consegue facilmente, mesmo de que compra e vende uma ação, empresa brasileira, comprar e vender uma ação de uma empresa de fora, né? Commodities, né? O que é commodity? Commodities são produtos básicos, né? Independente de quem produziu, eles são a mesma coisa, né? Então, exemplos aqui, milho, né? Que é a sigla CCM, etanol, que é o ETH, ouro, né? Que é o OZ1, boi gordo, né? BGI, café arábica, ICF, soja, né? Petróleo, por aí vai, né? Então, também é muito parecido ali com a parte das opções, para cada mês a gente tem um código, né? E o contrato, a gente é um contrato futuro, alguém que produz aquilo tem interesse em comprar ou em vender direitos, né? Em relação ao preço daquele produto no futuro. O contrato é formado dessa forma, né? Tem um contrato, a sigla da commodity, que é essa sigla aqui, o código de um mês e os últimos 2 dígitos do ano, né? Então, ICFZ24, basicamente, o que significa, né? ICF, que é o café arábica, Z, que é em dezembro, aqui do ano de 24, né? Você consegue comprar ou vender isso aqui como se fosse uma ação. Você pode comprar e vender esse contrato aí. Bom, renda fixa, né? O mais comum quando a gente fala em renda fixa é a poupança, né? A liquidez imediata, você coloca o valor lá, ele vai crescendo, tem um rendimento pequeno, né? Pago pelo banco. Ele pega esse dinheiro seu, ele empresta esse dinheiro e muito mais. A gente viu lá na reserva fracionária, ele empresta várias vezes aquele seu dinheiro lá, né? Então, para quem não quer complicação, então não entende sobre economia, não entende sobre matemática, então põe lá o dinheiro na poupança e fala, eu ganhei tanto da poupança. Né? Só que a poupança é o paga-lanche, né? Ela toma pau de todo mundo, ela é o de investimento. Ela só não toma pau da correção do FGTS, que é a única coisa que consegue ser menor do que a poupança, né? Então, quando a gente olha aqui o valor ano a ano aqui da poupança e compara aqui, por exemplo, aqui com o IPCA, você já vê de cara que a poupança direta ela perde até para o IPCA. E quando a gente compara aqui, né, ela com M2, então com a quantidade de dinheiro que é gerada, né, a partir do nada, aí que ela toma pau pra caramba mesmo, aqui ela é humilhada aqui, né? Então a poupança, o conceito de você ter um valor presente líquido, né, não é um investimento, né, é uma perda fixa na verdade. Você coloca um valor, ele nominalmente ele vai render, mas na prática, no real, ele perdeu o valor ao longo do tempo, né? Tesouro direto, tem muita gente que adora tesouro direto e tal, falando, porque ele tem a Selic, né, o IPCA e tal. Então você olha a taxa Selic ao longo do tempo, né, e acaba comparando aqui, poxa, eu ganhei tanto no tesouro direto, né. Então, muitas vezes o tesouro direto, quando você compara ele, né, tem um tesouro aqui que é o IPCA mais juro fixo. Então, IPCA mais 5, né, poxa, para quem acredita que a inflação é o IPCA, poxa, eu tive um ganho real de 5, né, de 6% aqui quase, tal, Selic, né? Quando você compara esses valores, né, do M2 de 12% ao ano, então quando você vai ver aqui, basicamente ele fica no 0 a 0 ou ele perde também. Considerando a quantidade de riscos que tem e de picos que a gente pode ter aqui também de impressão, em momentos de crise de impressão de dinheiro, realmente não tem renda fixa. Rendimento de tesouro direto
acaba sendo ou neutro ou negativo também, né? Aqui também é renda fixa, né? O CDI, então é muito comum a gente ver certificado de depósito interbancário, né? É título emitido por instituição financeira, né? Então utilizado em CDB e tal. Então é muito comum a gente ver 100% CDI, 120% de CDI. Aí você pega aqui o CDI e tal, então é 120%. Tudo comparação, 130% do CDI, a referência ao CDI. Você compara aqui o CDI com o IPCA, com a inflação oficial, pode ser que dê uma coisa um pouquinho para cima, para baixo e tal. Quando você compara com a quantidade de dinheiro que é criado aqui, com o M2, você vê também o CDI acaba sendo uma perda fixa aí, tá? Aplicado agora, quando a gente fala de algumas opções de investimento aqui em criptomoeda, pessoal, aqui é só uma visão bem geral, tem um próximo capítulo, a gente vai falar muito específico sobre cripto, sobre Bitcoin. Por que Bitcoin não é criptomoeda? Eu não estou defendendo nada aqui, fazendo apologia a nenhum tipo de criptomoeda aqui, mas é um conceito de investimento que eu acho que é importante. Quem quer aprofundar mais nisso, a gente vai falar isso mais aí no capítulo seguinte, né? Quem investe em criptomoeda, é possível ter aqui, né, o staking, que você deixa a sua moeda travada ali num contrato, né, para que ela ajude a validar transações de uma blockchain. A gente vai falar mais isso aqui também no futuro, né? Você ganha uma recompensa fixa por deixar isso aí lá, deixar essa moeda travada ali um tempo. Já o yield farming é um processo que você empresta, né? Empresta um par de moedas aí deixa travado um par de moedas, como se eu deixasse, por exemplo, reais e dólar travado num determinado lugar, para quem quer vender real e comprar dólar, quem quer comprar dólar e vender real, tanto faz, eu deixo essa moeda travada ali para emprestar um par de moedas, né? Ele paga mais, né, uma recompensa superior aqui em termos de lucro, mas ele tem um risco maior aí também. Se começa o real valorizar muito em relação ao dólar, ou o dólar valorizar muito em relação ao real, pode haver uma perda, já que quando a gente faz esse tipo de empréstimo, sempre é 50%, 50%, né? E aqui liquidity mining é uma outra opção também de investimento para quem está investindo em novos projetos ou investe dinheiro lá e ganha alguns tokens, né? Então aqui são formas de você, dentro do mundo de criptomoedas, você ganhar alguns tokens, ganhar determinadas recompensas para você deixar criptomoedas paradas. Pode ser também uma forma de você obter uma quantidade maior de criptomoedas do que você colocou inicialmente, e com isso você acaba tendo um VPL positivo desse investimento, tá? Não é nenhuma recomendação. Depois a gente vai falar bastante sobre Bitcoin, diferença de Bitcoin em relação a isso aqui, tudo vai ficar mais claro, tá? Pessoal, era isso, e quando a gente termina mais esse módulo aqui do nosso curso de investimento. Obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa o like aí, compartilha, manda para quem você acha que esse conteúdo pode ajudar. Aqui estão as minhas redes sociais. Quiser fazer uma doação em Bitcoin, em Satoshis, aqui estão os meus endereços das carteiras aqui para receber Satoshis e Bitcoin. Aqui está, caso quiser fazer uma doação em Pix também, aqui está o meu endereço aqui do Pix. E também, se quiser comprar o livro nas principais livrarias digitais, está aqui. Agradeço pela atenção de vocês. Valeu e até a próxima.